O eco das águas. O que vi no túnel submerso. Olá, pessoal do Contos da Cripta. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e até hoje não consigo esquecer o que me aconteceu em março de 2023. Esse tipo de coisa a gente acha que só vê em filme ou escuta nesses relatos que, sinceramente, eu sempre achei exagerados. Até que vivi um deles. Trabalho como fotógrafo urbano, especializado em locais abandonados e pouco acessíveis. Naquele mês, eu decidi explorar o antigo túnel subaquático de pedestres da minha cidade, aquele que liga o centro ao bairro costeiro de Vila Nova. O túnel foi fechado há quase 40 anos depois de um deslizamento comprometer parte da estrutura, e desde então virou lenda urbana. Sempre ouvi histórias sobre pessoas que entraram lá para se aventurar e nunca mais voltaram. Claro, achei que fossem só boatos. Na manhã do dia 12, me equipei. Lanterna, câmera, cordas, tudo o que achei necessário. O acesso ao túnel era por uma escadaria escondida atrás do antigo pier, agora tomado pelo limo e pelo cheiro insuportável de maresia apodrecida. Ao descer, o ar ficou denso e úmido. O som das gaivotas logo foi substituído por um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelos pingos d'água escorrendo das paredes mofadas. Já dentro do túnel, percebi que ele era muito mais extenso do que parecia nos mapas antigos. A iluminação natural não chegava nem aos primeiros 50 metros. Depois disso, só a minha lanterna cortava a escuridão espessa. Enquanto caminhava, sentia o chão úmido e escorregadio debaixo das minhas botas. Fotografei algumas passagens com símbolos antigos, pichações de décadas atrás. E então, ouvi o primeiro som. Foi um estalo seco, como algo quebrando ou sendo esmagado vindo de muito longe, ecoando pelo túnel como se as próprias paredes estivessem vivas. Deve ter sido só a estrutura cedendo um pouco, pensei, tentando me acalmar. Mas continuei andando. Afinal, era para isso que eu estava ali. Conforme eu avançava, o ar parecia cada vez mais pesado. Meus pulmões ardiam e a sensação era de que o próprio túnel estava se estreitando ao meu redor. De repente, um novo som. Passos. Passos nítidos, pesados, molhados, vindo de trás de mim. "Quem tá aí?" eu gritei, girando a lanterna para trás. Nada. Somente o túnel vazio com água pingando das paredes. Voltei a caminhar mais rápido. Mas então os passos vieram de novo. Mais próximos. E desta vez não estavam atrás, estavam na frente. Parei bruscamente. Segurei a respiração. Lanterna apontada para o vazio à frente. E então eu vi. A cerca de 30 metros, uma figura. Humanoide. Mas impossivelmente magra. Com pele pálida e olhos enormes. Que brilhavam com o reflexo da minha luz. Fiquei paralisado. A figura começou a andar lentamente na minha direção. E a cada passo, os pés dela faziam um som estranho, como se esmagassem carne crua misturada com água. Gritei: "Quem é você? O que está fazendo aqui?" Mas a coisa não respondeu. Só continuou vindo. E então parou. Me encarou, imóvel, com a cabeça inclinada, como um animal tentando entender o que era aquela presa tão vulnerável à sua frente. Decidi recuar, mas quando virei para correr, o som da água ao meu redor mudou completamente. Não era mais o gotejar aleatório, mas um movimento contínuo, como se um grande volume de água estivesse sendo deslocado, rápido, vindo de todas as direções. Corri, com a lanterna tremendo na mão, e ouvi atrás de mim o som da criatura correndo também. Mas não eram passos normais. Era como se ela estivesse se arrastando, ou deslizando pela água, numa velocidade impossível para algo com aquele corpo frágil. O som parou de repente. Olhei para trás, e a figura havia sumido. Mas nesse instante, a minha lanterna falhou. Fiquei no breu total. O único som agora era a minha respiração ofegante, misturada ao bater frenético do meu coração. Tentei ligar a lanterna de novo, apertando com força. E quando finalmente a luz voltou, ela estava ali, a menos de 2 metros de mim. Pele translúcida, olhos arregalados e uma boca que se abria de forma antinatural.
como se pudesse me engolir inteiro. Dei um grito, que ecoou pelo túnel inteiro, e saí correndo desesperado sem olhar para trás. Não sei como consegui, mas de alguma forma, alcancei a escadaria de saída. Quando cheguei à superfície, caí de joelhos, sem fôlego, sentindo a luz do sol me queimar como um renascimento. No dia seguinte, tentei contar o que havia visto para alguns colegas exploradores urbanos, mas todos riram, dizendo que o túnel tinha fama de mexer com a cabeça das pessoas. Dias depois, pesquisei ainda mais sobre o local e descobri algo que me arrepiou. Antes de ser um túnel de pedestres, aquele local foi usado no século XIX como rota clandestina para o transporte de cadáveres vítimas de epidemias, diretamente para os barcos que os despejavam em alto mar. Ninguém falava disso publicamente, mas havia registros ocultos nos arquivos históricos. Desde então nunca mais voltei lá, mas até hoje, quando caminho próximo ao pier, consigo ouvir o mesmo som, passos molhados, vindo debaixo da terra, como se a coisa ainda estivesse me procurando. E se você, por acaso, passar pela costa e ouvir água se mexendo onde não deveria, não pare, não olhe. E pelo amor de Deus, não desça aquela escadaria. Algumas portas foram fechadas por um motivo, e o que está atrás delas nunca parou de esperar. E agora uma história de arrepiar. O estacionamento nível 5. Olá, contos da cripta. O que vou relatar aconteceu comigo há pouco mais de um ano, mas até hoje não consigo falar disso, sem sentir aquele arrepio percorrer minha espinha. Sou segurança noturno em um shopping center da minha cidade, um lugar enorme, com 5 níveis de estacionamento subterrâneo. Naquela noite fui escalado para fazer a ronda sozinho. Isso não me incomodava. Estava acostumado com o silêncio e o vazio do shopping. Depois que as luzes se apagavam, sempre achei tranquilo. Até aquela maldita madrugada. Tudo começou por volta das 2 da manhã, quando o painel de câmeras indicou movimento no nível 5. O curioso é que esse andar estava interditado fazia meses, por conta de infiltrações graves. Ninguém deveria estar lá. Deve ser algum idiota invadindo para rabiscar as paredes, pensei comigo, tentando me convencer de que era só isso. Peguei o rádio, mas não consegui contato com ninguém. O sinal lá embaixo sempre foi ruim, mas daquela vez estava completamente mudo. Desci de elevador até o nível 4, porque o 5 estava com o acesso bloqueado. O único jeito de chegar até lá era por uma escada de emergência, escondida atrás de uma porta metálica. Nunca gostei daquele lugar. O cheiro de mofo e ferrugem era sufocante. Acionei minha lanterna. As luzes de emergência estavam queimadas. A cada passo que eu descia, o ar parecia mais denso. E então, eu ouvi um som de algo arrastando pelo chão, lá embaixo, como se fosse uma corrente pesada, ou algo sendo puxado. Tem alguém aí? Gritei, tentando parecer firme, mas minha voz ecoou fraca, instável. Na escadaria fria, nenhuma resposta. Apenas aquele som, arrastado e irregular, e depois o silêncio. Só conseguia ouvir minha própria respiração acelerada. Quando cheguei ao último lance de escadas, me deparei com a porta do nível 5, entreaberta. Era impossível. Eu mesmo tinha visto dias atrás que ela estava trancada, com correntes e cadeados. Engoli em seco e empurrei devagar. O rangido daquela porta ecoou como um grito metálico. Minha lanterna iluminou a imensidão do estacionamento vazio. O piso estava molhado, como se tivesse chovido ali dentro, e marcas escuras serpenteavam pelo chão. Sumindo na escuridão, dei alguns passos hesitantes. Tem alguém aí? Segurança! Gritei de novo. Nada. Só o gotejar contínuo da água, caindo de algum lugar, e aquele cheiro úmido podre, familiar. Parecia carne velha, em decomposição. Segui as marcas no chão, cada vez mais certo de que não deveria estar ali. O frio era cortante, apesar de ser verão,
E então, eu ouvi uma risada, baixa, rouca, quase infantil, vinda de algum canto escondido, entre os carros abandonados. Apontei a lanterna na direção do som, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão densa. Dei mais alguns passos e então vi alguém ou algo passando rapidamente entre as pilastras, se arrastando, como se não tivesse forças nas pernas. Saia já daí. Isso é propriedade privada. Tentei gritar, mas minha voz soou patética, abafada, pelo pânico que começava a me consumir. De repente, o barulho de passos apressados, não os meus, mas vindos de várias direções, ao mesmo tempo. Virei a lanterna para trás. Nada. Mas os passos continuavam, circulando, se aproximando, como se dezenas de pés invisíveis estivessem me cercando. Meu coração batia tão rápido, achei que fosse desmaiar. Foi então que eu ouvi de novo aquela risada, agora mais próxima, quase ao lado do meu ouvido. Girei o corpo num impulso, com a lanterna apontada, mas não havia nada, só a umidade escorrendo das paredes e aquela sensação horrível de não estar sozinho. Decidi correr, voltar para a escada, mas quando me virei, a porta pela qual eu entrei não estava mais lá. Só havia uma parede de concreto mofado, lisa, sem sinal de passagem, sem batente. Aquilo não era possível. Meus olhos começaram a lacrimejar. O pânico me paralisava. Respirei fundo, tentando pensar, quando ouvi um estalo, como de algo quebrando, e logo depois um sussurro abafado. Você não devia estar aqui. Meu corpo gelou. A voz parecia sair de dentro da minha cabeça, mas também vibrava no ar ao meu redor, como se fosse parte do próprio estacionamento. E então, eu vi aquela figura emergindo lentamente entre dois carros abandonados. Era alta, magra, coberta por uma pele acinzentada e úmida, com articulações disformes. Não tinha olhos, apenas buracos negros e profundos, onde deveriam estar. Sua mandíbula pendia, deslocada, como se tivesse sido quebrada. Ela caminhava com dificuldade, mas determinada, em minha direção. Atrás dela, mais delas, dezenas, surgindo das sombras, todas com o mesmo olhar vazio e movimentos trôpegos. Não tinha mais por onde fugir. Comecei a gritar por socorro, batendo nas paredes, tentando encontrar qualquer saída, mas só recebia em resposta o som abafado dos meus próprios gritos, reverberando no concreto úmido. As criaturas se aproximavam lentamente, o som dos seus pés descalços, chapinhando na água suja, preenchia todo o ambiente. Eu recuava, até que tropecei e caí. Derrubei a lanterna. Ela se apagou, com um estalo seco, na completa escuridão. Senti algo gelado tocar meu tornozelo e começar a puxar. Lutei, esperneei, chutei, até conseguir me soltar, rastejando para trás, mas as mãos, ou garras, continuavam vindo, saindo da água, das sombras, do próprio chão. Então, de repente, um clarão. A luz do elevador do nível 4 piscando ao longe, corri, sem olhar para trás, ouvindo os grunhidos e arranhões me perseguindo. Subi as escadas tropeçando, com as mãos sangrando ao agarrar o corrimão oxidado. Quando cheguei ao nível 4, a porta se fechou sozinha, com um estrondo. Olhei para trás, e o silêncio reinou novamente. Sem passos, sem sussurros, só o som abafado do meu próprio choro e da respiração desesperada. Saí correndo até a guarita. Acionei a segurança. Mas quando voltamos juntos até lá, o acesso ao nível 5 estava trancado, com correntes e cadeados intactos, como se nunca tivessem sido tocados. Os colegas disseram que eu devo ter imaginado tudo, um surto, mas eu sei o que vivi até hoje.
Quando fecho os olhos, ainda ouço aquela voz sussurrando: você não devia estar aqui. Depois daquela noite, pedi demissão. Nunca mais pisei naquele shopping, mas sei, se alguém quebrar aquelas correntes, eles vão estar lá esperando. E sei também que eles me marcaram, e um dia, quando menos esperar, vão me arrastar de volta pro nível 5, de onde ninguém volta. O estacionamento subterrâneo. O que vi lá ninguém acreditaria. Olá, Contos da Cripta. Eu escrevo este relato porque eu não aguento mais carregar sozinho esse peso. Juro que tudo o que vou contar aqui é verdade. Nunca acreditei no sobrenatural. Sempre fui cético até aquela noite maldita. Meu nome é Marcelo. Tenho 33 anos. Sou segurança patrimonial. E o que vivi me mudou para sempre. Tudo aconteceu quando fui designado para fazer a ronda noturna, num estacionamento subterrâneo abandonado há anos no centro da cidade. Dizem que o local fechou depois de um desabamento parcial, mas oficialmente era só falta de manutenção. Minha função? Apenas verificar se ninguém invadia para se abrigar ou cometer furtos. Cheguei lá por volta das 11 da noite. O acesso era por uma rampa estreita, que descia vários níveis abaixo do solo. Mesmo com a lanterna e o rádio, a escuridão parecia engolir tudo. O cheiro de mofo e ferrugem impregnava o ar. A cada passo, o som dos meus sapatos ecoava, como se o vazio do estacionamento me respondesse. Comecei a percorrer os setores conforme o protocolo, anotando no relatório que tudo estava aparentemente normal. Mas quando cheguei ao nível -3, senti um arrepio estranho. O ar ficou mais gelado, a ponto da minha respiração sair em pequenas nuvens, algo incomum naquela época do ano. Continuei andando, iluminando as colunas e os carros velhos, abandonados. Sim, alguns veículos ainda estavam lá, cobertos de poeira, como esqueletos esquecidos. Foi quando eu ouvi o primeiro som, um estalo metálico, como se alguém tivesse chutado uma lata ao longe. Parei, prendi a respiração e apontei a lanterna naquela direção. Tem alguém aí? Perguntei com a voz trêmula. Nenhuma resposta, somente o eco distorcido da minha própria pergunta. Pensei que fosse um morador de rua, um gato, mas no fundo eu sabia que não era. Aquela sensação de ser observado era insuportável. Dei mais alguns passos, até que minha lanterna piscou e apagou. Por um segundo fiquei completamente imerso na escuridão total. O rádio começou a chiar sozinho, emitindo ruídos estranhos, como vozes sussurradas, que eu não conseguia identificar. Meu coração parecia querer explodir dentro do peito. Consegui, com muito esforço, fazer a lanterna voltar a funcionar. Foi nesse momento que eu percebi. Havia pegadas úmidas no chão de cimento, indo na direção de um dos setores interditados. O mais estranho, não estava chovendo há dias. Como aquelas pegadas podiam estar ali, frescas, como se alguém ou algo tivesse acabado de passar? Contra todo o meu instinto de sobrevivência, eu decidi seguir as marcas. Caminhei devagar, com a lanterna apontada para frente, tentando manter a respiração sob controle. O estacionamento parecia ainda mais silencioso, mas ao mesmo tempo, vivo. Cada gota que pingava do teto soava como um tiro. As pegadas levavam até uma porta de emergência, com a pintura descascada e sinais evidentes de ferrugem. Encostei a mão na maçaneta e estava fria como gelo. Girei lentamente, esperando que estivesse trancada, mas não. Ela se abriu com um rangido longo agonizante. O cheiro do outro lado era indescritível. Atrás da porta havia uma escadaria, que descia ainda mais fundo. Além do que eu sabia existir naquele prédio, desci com os passos ecoando nas paredes de concreto cru. Cada degrau parecia me afastar mais da realidade. A lanterna iluminava apenas um palmo à frente, e o resto era só sombra densa e opressiva. Lá embaixo, o corredor terminava numa espécie de sala ampla. As paredes estavam cobertas por símbolos riscados às pressas, com algo que parecia ser ferrugem ou sangue seco. E no centro, havia um espelho enorme, encostado na parede oposta. Mas o reflexo que ele mostrava
Não era o meu. Meu corpo inteiro congelou. O reflexo no espelho era eu, sim, mas distorcido. Meus olhos completamente negros, sem íris, e uma expressão de ódio profundo estampada no rosto. Enquanto eu permanecia imóvel, o reflexo sorriu, uma boca antinaturalmente larga, revelando dentes finos e afiados, sem conseguir controlar meu corpo. Dei um passo à frente. O reflexo fez o mesmo. Mais um passo e mais um, até que minha mão tocou a superfície fria do espelho. Naquele exato momento, senti como se algo puxasse minha alma para dentro daquele vidro. Uma sensação indescritível de vazio e vertigem. Acordei minutos depois, caído no chão do estacionamento. Minha lanterna estava apagada e o rádio completamente mudo. Levantei com dificuldade, com dores por todo o corpo. Olhei ao redor e não havia mais porta, nem escada, nem espelho. Só o velho setor do estacionamento vazio e silencioso. Saí dali correndo, tropeçando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem olhar para trás. No dia seguinte, pedi demissão, não contei a ninguém, mas desde aquela noite, não consigo mais olhar no espelho. Sempre que tento, tenho a terrível sensação de que aquela coisa ainda está lá, do outro lado, me esperando. E o pior, nos últimos dias, notei algo ainda mais perturbador. Quando passo por vitrines ou superfícies refletoras, às vezes eu vejo aquele mesmo sorriso. Por uma fração de segundo, como se eu não tivesse realmente conseguido escapar, como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquele espelho. Por favor, se alguém estiver ouvindo isso, não ignore. O estacionamento foi lacrado e demolido, mas eu sei que aquela sala ainda existe, em algum lugar abaixo da cidade, esperando. Por outro tolo como eu, que acha que é só mais um turno de trabalho. O reservatório. O que eu vi na usina desativada. Olá, Contos da Cripta. Meu nome é Caio, sou técnico em manutenção industrial e quero compartilhar o que aconteceu comigo há pouco mais de um ano. Quando fui chamado para avaliar um sistema elétrico, numa antiga usina de tratamento de água, desativada desde a década de 80, nunca achei que seria preciso dizer isso, mas não entrem nesses lugares. Na época, eu trabalhava como autônomo e pegava qualquer serviço. Quando recebi a proposta para verificar a parte elétrica da antiga usina de Passaúna, achei até interessante. O engenheiro-chefe me disse, meio rindo: só tome cuidado com a parte do reservatório. Dizem que tem coisa lá. Achei que fosse brincadeira. Cheguei lá numa segunda-feira nublada. O lugar ficava no fim de uma estrada de terra, cercado por mato alto e alambrados enferrujados. A estrutura principal da usina ainda estava de pé. Uma série de galpões, tanques de decantação, tubulações expostas. E ao fundo, o reservatório central. Uma imensa estrutura cilíndrica, vazia há décadas. Enquanto caminhava entre os corredores de concreto e ferragens, pude sentir o cheiro de umidade e algo mais. Um odor metálico, quase como sangue velho. Mas segui adiante. Minha missão era simples: religar um painel para avaliar a possibilidade de reinstalar bombas de drenagem, pois havia planos de transformar parte da usina em espaço turístico. Entrei na sala de comando, uma estrutura apertada com janelas estilhaçadas e paredes descascadas. Comecei a checar os disjuntores, quando ouvi, nitidamente, o som de água se mexendo. Mas ali não havia mais água. Saí da sala seguindo o som. Ele vinha do fundo do corredor, perto do reservatório central. Fui me aproximando com cautela, a lanterna tremendo na minha mão. O som parecia vir lá de dentro, como se alguém estivesse se debatendo, dentro do tanque vazio. "Tem alguém aí?" perguntei, tentando manter a calma. Nenhuma resposta. Somente o ruído de algo grande se movimentando, fazendo o eco ressoar por toda a estrutura metálica do reservatório. Me aproximei da borda, e ao iluminar lá dentro, percebi que não estava vazio como pensei. Havia água, sim,
mas de coloração escura, quase preta, e tão parada que parecia sólida. Então, do meio daquele espelho imóvel, emergiu uma cabeça. A princípio pensei que fosse um animal, mas conforme se ergueu lentamente, percebi o erro. Aquilo era humanoide, mas com a pele lisa, esverdeada e coberta de limo, como se tivesse nascido ali no meio da podridão. Os olhos, 2 buracos ocos e a boca aberta como se quisesse gritar, mas não houvesse mais pulmões para isso. Fiquei paralisado. A criatura ficou me encarando. E então subiu mais. Seu corpo parecia alongado, os braços finos demais para sustentar aquele torso. E então, ela começou a se mover, nadando silenciosamente na minha direção, sem fazer sequer uma onda, na superfície da água. Dei um passo para trás, tropecei e caí sentado no chão áspero de concreto. Enquanto isso, a coisa foi se aproximando da borda do reservatório. A poucos metros de mim, o ar ao meu redor parecia mais denso, e eu lutava para respirar, com o peito comprimido pelo puro terror. Não, não pode ser, sussurrei, tentando me convencer de que aquilo era apenas um reflexo, um truque da mente. Mas então, ela começou a sair da água. Primeiro os braços compridos e finos, depois o peito, o corpo inteiro, e o mais perturbador, nenhuma gota de água escorria dela. Estava completamente seca, como se a água ali fosse uma extensão de seu próprio corpo. Me arrastei para trás desesperado, mas bati as costas contra uma tubulação enferrujada. A criatura ficou de pé na borda do reservatório, com a cabeça tombada para o lado, me observando. Então, deu um passo à frente. O som que fez, não dá para explicar. Não foi de pé tocando concreto, mas um estalo seco, como carne rasgando. E quando o segundo passo veio, percebi que não conseguiria me mover. Meu corpo inteiro estava congelado, como se aquele ser tivesse drenado toda a minha vontade de resistir. Ela continuou andando. Cada movimento parecia quebrar alguma regra da física. Seus braços se alongavam a cada passo, as pernas dobravam em ângulos impossíveis e a cabeça. Ela começou a se abrir, de cima para baixo, como se fosse um casco, revelando uma massa pulsante, úmida e cheia de olhos minúsculos que se mexiam freneticamente. Eu queria gritar, mas não consegui. A criatura então se inclinou sobre mim, e eu senti o cheiro mais pútrido e ácido que poderia imaginar. Fechei os olhos, esperando o pior, mas de repente o som parou. Abri os olhos e não havia mais nada. O reservatório, seco, o ar, limpo, como se aquilo nunca tivesse estado ali. Levantei-me trêmulo, sem entender nada. Corri até o carro e fui embora, sem sequer pegar minhas ferramentas. Nunca mais voltei lá. Dias depois recebi uma ligação do engenheiro-chefe, perguntando por que eu não havia concluído o serviço, quando contei o que tinha visto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Você viu também?" Aquilo me gelou por dentro. Não era o primeiro. Desde então, pesquisei relatos daquela usina. Descobri que, nos anos 80, 3 funcionários desapareceram dentro do reservatório central. Durante uma manutenção, os corpos nunca foram encontrados e a usina foi desativada pouco depois. Sem maiores explicações públicas, hoje, evito passar até perto daquele lugar. Mas, às vezes, à noite, acordo suando, com o som da água se mexendo e aquele estalo seco invadindo meus ouvidos. E sei que, de alguma forma, ela ainda está lá, esperando por alguém que, como eu, não resistirá à curiosidade de olhar para dentro do reservatório. Fiquem atentos. Nem toda a estrutura abandonada está vazia. Algumas transbordam de coisas que não deveriam existir.